Olá pessoal, deixa eu ver aqui que horas, são 12 horas e 25 minutos, boa tarde, né? Vamos fazer mais uma live, né? Falando sobre problemas emocionais, questionamentos da alma, onde todo mundo tem uma história para contar, todos nós temos algo para compartilhar. E eu creio que essa live ela vai ajudar muita gente e vai ajudar também pessoas que você vai compartilhar esse vídeo com alguém, tá certo? Então, nós queremos falar hoje sobre pessoas que carregam, né, essas dores, esses problemas emocionais. Quer dizer para você que você não está sozinho não, né? Porque muitas pessoas carregam dores emocionais profundas, muitas mesmo, enquanto tentam manter a vida funcionando, as coisas acontecendo, mas as dores emocionais estão ali, bem vivas dentro dessas pessoas. Algumas oram, jejuam, congregam, né? Servem, mas continuam lutando com ansiedade, continuam lutando contra o luto, o trauma. O luto é qualquer perda, irmão. Perda de casamento, perda de relacionamento, perda de um familiar, de um ente querido. O luto é isso, é aquele estado de luto em que você está sentindo que perdeu e está sofrendo muito, a dor é muito grande que você ainda não conseguiu superar, né? Então, traumas, né? Culpa, depressão, dependência emocional, vícios, insônia e autossabotagem, você achar que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir passar por isso, que você mesmo está negando a você mesmo, que você não vai conseguir. Então, autossabotagem é isso, né? Então, duas coisas que não deveriam estar em guerra, era a fé e o entendimento. A Bíblia revela o coração de Deus. E o conhecimento que a gente tem da ciência e outras coisas, né? Nos ajuda a compreender como essa mente ela funciona, a mente humana funciona e reage à dor, como o cérebro resiste a perdas e traumas e como padrões emocionais se formam. Ou seja, a fé com a ciência, elas podem caminhar junto de boa, mas de boa mesmo, porque a Bíblia ela nos dá um parecer sobre tudo nessa vida, que é o Senhor, o Deus, o Criador, quem fez os céus e a terra, e todos nós conhecem a gente melhor do que todo mundo. Mas existe a ciência, né? A neurociência e tantas outras fontes que podem ajudar a gente a compreender o ser humano, que alguns religiosos acham isso que é do diabo, que é sei lá o quê, mas é por isso que eles são tão grossos e tão duros com suas ovelhas. Por isso que eles não entendem, né? Esses questionamentos que suas ovelhas passam, e fica dizendo, isso é falta de fé, isso é porque não tem fé, isso é porque sei o quê, que ninguém vai lá, que não ora. Então assim, sabe, entendeu? Pessoas baixas, que não entendem de nada, não sabem nem o que aquela pessoa por dentro está passando. É por isso que tem muita gente que tem medo de religião, porque a religião às vezes adoece mesmo, sabe? Porque os que estão na frente, eles são muito adoecidos, são muito religiosos, são muito petrificados, são muito duros e não entendem. Não estuda por fora para poder entender a complexidade da alma humana, né? A mente humana é muito complexa. Então, a Bíblia ela revela o coração de Deus, como nós falamos, né? O conhecimento nos ajuda a compreender como a mente humana reage à dor, o cérebro resiste a perdas e traumas, e como padrões emocionais se formam. Tudo isso a ciência nos ajuda. Então, no decorrer da nossa palavra, você encontrará explicações claras, né? E tantas outras coisas que acontecem dentro da gente. Mas também vai encontrar direção para recomeçar com Deus. Deus vai ajudar nesse processo. A cura emocional não acontece por mágica, não é uma varinha mágica, pum, aí acontece. Não é bem assim não. Ela acontece por processo. Aliás, é tudo na vida, né? Já notou? Até na nossa conversão, na nossa vida espiritual, está a passos, há um novo nascimento, você está em bebê ainda, está se alimentando, está aprendendo a andar. É todo o processo de um novo nascimento de uma nova criatura. E no processo você vai aprendendo a amadurecer.
Paulo mesmo disse, não estejamos mais no leite, mas sim no alimento sólido, né? Porque a gente está crescendo. A cada vez que passa, a gente precisa crescer e entender. Então, precisa de tempo, de acolhimento, de disciplina, de reprogramação de crenças e, acima de tudo, a presença de Deus, para que a gente comece a vencer esses traumas, esses lutos, essa ansiedade, essas coisas todas que tem dentro de nós, que são complexas demais. Tudo isso precisa de disciplina, de acolhimento, de tempo, de conhecimento, de reprogramação do que a gente acredita, né? E, acima de tudo, a presença de Deus, que é o mais importante. Então, nós vamos trabalhar como um guia agora. Vamos conversar com calma, compartilhar com quem precisa depois, né? Se necessário, busque uma ajuda profissional sem culpa. Há casos que há necessidade de procurar um psicólogo, um psicanalista, né? Um psiquiatra, que às vezes o medicamento... É porque assim, o psiquiatra, ele no conceito dele, ele acha que resolve os problemas na medicação. O psicólogo é na conversa, o psicanalista é nas terapias. Então cada um tem uma coisa. E a neurociências, né, eles vão direto ao ponto, que é o nosso cérebro, onde é que está aqui, que aconteceu, que a gente está com essas reações. Então cada um tem uma área, todos são maravilhosos. E nós, né, pastores, temos a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é soberana, né, ela é sobre todas as coisas. É o ponto principal. Então, juntar tudo não é bom? Né, do que viver brigando separado. De tudo a gente se aproveita, vê o que é bom, né, retém o que é bom. Glória a Deus, aleluia. Então veja, eu estou lendo aqui o meu próprio livro. Então muitas vezes aqui a linguagem vai ser como livro, né, mas eu estou tentando na mesma hora mudar aqui. Mas se por acaso eu estiver falando no contexto de livro, é porque eu estou lendo meu livro aqui. Glória a Deus, aqui ainda vai ser lançado, né. O nome do livro, para vocês saberem, é Reprogramação Emocional, né? A cura da mente, da alma e do espírito. Aí a gente mistura neurociência, psicologia, um bocado de coisa aí, e a Bíblia, para poder, que foi criado, foi formado esse livro, né? Então, como é que nasceu esse livro? Esse livro nasceu na necessidade real. Há muita gente dentro das igrejas, sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. Isso é um fato. Há pessoas que oram, jejuam, congregam, servem, né? Cantam, pregam, mas ainda carregam ansiedade, servem, né? Mas carregam ainda traumas, luto, culpa, depressão, dependência emocional, vícios, insônia e autossabotagem. E muitas vezes, por não saber explicar o que sentem, né? Porque ninguém nasce sabendo, a nossa vida é de aprendizado, acabam sendo julgadas, rotuladas ou tratadas como se tudo fosse apenas falta de fé. Isso é uma ignorância grande que pastores e líderes de igreja têm, né? Isso é falta de fé, ou então isso é demônio. Nem tudo é demônio, irmão. Tem coisas que é demônio, tem coisas que não é. Tem coisas que é da pessoa mesmo, que vem é orgânico também, né? É crônico também. Então, tem que saber separar as coisas. Por isso que é bom você estar numa igreja sadia, equilibrada, porque uma igreja doente ela vai acabar de matar, né? Tem psicólogo, psicanalista assim, não deixa essa igreja, você vai acabar morrendo, doidando. E tem gente que endoida mesmo, viu? Então esse livro não é escrito para substituir a Bíblia jamais. Tudo que nós fazemos é a Bíblia acima de tudo. Mas foi escrito para ajudar pessoas a compreender o que acontece na mente, na alma e no corpo quando a dor se instala. E como Deus pode curar isso de forma profunda. Então o nosso livro está completo, porque nós temos o principal, que é Deus, e como fazer no final é Deus quem vai dizer, para a glória de Deus. Então aqui você encontrará um conteúdo completo, com base na neurociência, psicologia, psicanálise, e principalmente, como eu falei, a visão bíblica. Então o objetivo não é criar pessoas perfeitas, mas pessoas conscientes. A Bíblia mesmo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ter consciência. Deus disse lá em Osés: o meu povo peca porque não tem conhecimento.
conhecimento é necessário, a gente entender as coisas, compreender, para poder, né? Ó, por exemplo, minha esposa tá com dores, eu não dormi ainda, desde ontem. E ela falava uma coisa, falava outra, porque tem alguns remédios, né, que dá uma perturbaçãozinha. E eu já cansado e tudo, mas eu disse, já que eu estou entendendo a mente humana, estudando a mente humana, ela está frágil, está em reação de remédio, então eu vou ter paciência, vou dar uma massagem nela, vou ver a pressão dela, vou ver como é que está no termômetro ela, se ela está com febre ou não, vou ver isso, vou preparar aquilo, vou passar um pano com água morna para ajudar na circulação, uma massagem aqui atrás, porque estava doendo aqui perto, dando fisgadas de dores. Então, senão eu vou ter que entender. Então, olha como é bom a gente começar a entender de uma forma da neurociência, né, que é a questão do por que o outro está reagindo assim, porque a gente vai ser mais dócil, a gente vai ser mais compreensivo, a gente vai ser mais parceiro, né? A gente vai ser uma pessoa mais amável, mais tolerável. Então, é uma melhora total na vida da gente, do que dizer assim, para de coisa, não vai dormir não, dormir, já me inquieto, isso. Não, a gente vai tratar e cuidar. Por quê? Porque a pessoa está frágil, está debilitada, né? Está com problemas. Eu não sei dizer o nome da doença dela, é fibromialgia, é uma coisa assim, vocês sabem, né? Ainda bem que vocês sabem, principalmente mulher, né? Porque é terrível essa doença, terrível, por isso que aposenta, né? Que é horrível, é dores, parece que vai morrer de tanta dor. Então, voltando aqui, então o objetivo não é criar pessoas perfeitas, mas pessoas conscientes, curadas, fortalecidas e restauradas. Porque Deus não nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para viver. Tereis vida e vida com abundância. Deus não chamou a gente apenas para sobreviver e se arrastando na vida, não. Deus nos chamou para viver bem, viver tranquilo, viver em paz. O viver bem que eu falo, não é dinheiro não, dinheiro é bom, não estou dizendo nada contra dinheiro não. É aqui, a paz, sabe? É o coração, é o ser. Então, se você está nos acompanhando, saiba de uma coisa, Deus não desistiu de você. A sua história não acabou. E a cura, pode crer, é possível a cura sim. Glória a Deus, você sair curada, transformada em nome de Jesus. É muito importante a gente estar fazer essa reprogramação que a gente falou emocional, o que é e porque a gente precisa dessa reprogramação emocional. Vou explicar. Reprogramação emocional é o processo de reconhecer padrões internos, ou seja, pensamentos, emoções e reações automáticas e substituir respostas destrutivas, né, por respostas saudáveis. Mudar o conceito. Algo consciente, alinhada com a verdade. Então, por isso que tem que reprogramar. Porque muitas vezes a gente está muito negativista, muito, autossabotagem, tantas outras coisas. Então, a gente precisa reprogramar isso. Colocar a nossa mente no lugar certo, de equilíbrio. Não é negar a dor. A dor existe. É reorganizar o que a dor está produzindo dentro de você. A neurociência, né? O cérebro aprende por repetição. Quanto mais um pensamento ou reação se repete, mais ele vira automático. Por isso, padrões de medo, de culpa e vergonha podem virar modo padrão. Você vai acabar sendo uma pessoa movida pelo medo, culpa e vergonha, se você não educar o teu cérebro, né? Não se educar, porque ele vai aprender, o teu cérebro, a repetição. Quanto mais você tem aquele pensamento ou reação, se repete, mais ele vira automático. Então você tem que equilibrar. Tem muita gente que diz coisas que é terríveis. Não vou conseguir nunca. Que o dia hoje parece que não vai prestar. Porque isso nunca vai mudar. O cérebro fica aí, tudo bem. É isso mesmo, vamos lá, vamos para frente. Você tem que reprogramar esse negócio, tem que mudar esse negócio, né? Transforma, muda para algo positivo, algo bom. A Bíblia diz, tudo que for bom, verdadeiro, isso é que vocês devem consumir. A própria Bíblia já falou, por isso que muitas vezes aqui eu vou falar o que a Bíblia diz também, né?
Então, já na psicologia, né, eles comentado o seguinte: a emoção não nasce apenas do fato, mas do significado que damos ao fato. Ou seja, o significado que você dá, a validade que você dá ao fato, aí a sua emoção pode ser equilibrada, tranquila ou descontrolada. Então, mudar o significado muda a emoção e o comportamento, né? Não fazer tempestade num copo d'água. A famosa frase que dizem, né? Já na psicanálise é dito o seguinte, que muitos padrões são repetidos inconscientes de feridas amargas, antigas, né? Feridas que teve no passado. E a psicanálise vai trabalhar muito nisso, né? Ela dá uma voltinha no nosso passado, vê a nossa infância e tudo que aconteceu, alguns traumas, e a gente carrega até hoje sem nem perceber, no inconsciente. Então a Bíblia ensina o seguinte: a renovação da mente, em Romanos 12:2, pede para a gente renovar a mente também. A Bíblia também diz a mesma coisa, não é? Deus cura o coração. No Salmo 147:3 diz isso, que Deus vai curar o coração da gente e vai restaurar a identidade da gente, não é? Então, você precisa ter esses cuidados, porque tanto a ciência como a Bíblia está dizendo assim, ó, guarda teu cérebro, guarda tua mente, para você não estar, sabe, naquele uma pessoa negativista demais, só pensando mal. Já pensou, você que é vendedor, né? Abrir um comércio, vai dizer, estou abrindo comércio, mas não vou vender nada, eu vou quebrar logo, o governo é todo doido, sei lá, vai ter muito imposto. Depois não abra não, meu filho. Você já está pessimista desse jeito. Eu, quando era gerente de uma grande empresa no interior, os vendedores chegavam cedo na minha mesa, e eu olhava para eles, se as unhas estavam feitas, aquela porra toda, e eu dizia o seguinte: como é que está a expectativa de vocês hoje? Fulano. Aí eles diziam, os preços estão meio assim, eu acho que sei o que, pessimista. E você? Rapaz, os preços estão assim, mas vai dar para a gente vencer, vai dar para a gente vender. Só esse daqui está apto para hoje fazer umas grandes vendas, tem todo o nosso apoio. Agora você não devia nem sair hoje, ia para casa, vá para casa descansar, porque você já está desse jeito, dizendo que não vai dar certo. Nem tentar você não vai não. A pessoa já vai dizendo, não, eu vou morrer, então morre, meu filho. Morrer, né? Não é assim, desculpa assim a forma que eu estou falando, mas eu estou com ironia e brincando um pouquinho, mas não é assim não. Você tem que reprogramar isso na tua cabeça para dizer que há a possibilidade de dar certo as coisas funcionarem, né? Não viver nesse jeito não, que é terrível viver dessa maneira, né? Então entender o que é reprogramação emocional e como fé e ciência se completam no cuidado da alma, isso é muito importante, né? A gente precisa, como eu falei, cuidar disso aí, se reprogramar, cuidar, fazer com que a gente acredite que nem tudo está perdido. Nós temos um Deus, irmãos, que é maravilhoso. Esse Deus, ele faz com que a gente reaja, nos dá esperança, né? Então tem muita gente que fica reprimido, né? Uma dor antiga, vergonha, medo, necessidade de pertencimento, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz o seguinte: Deus não despreza o quebrantado, não. Jesus cura com verdade e graça. A mente precisa ser renovada, como Romanos diz, Paulo diz, né? Então o que você precisa fazer? Identifique esse gatilho, né? O que é que faz com que você fique desse jeito? Identifique em primeiro lugar, comece a identificar. O salmista, né? Davi disse, por que está batida a minha alma? Ele identificou o gatilho. A minha alma está batida, mas por quê? Alegra, busca a reação. Mas ele, nomeou a emoção. O que era? A alma dele. Ele estava o quê? Angustiado. Então nomeia essa emoção. Identificar a crença, né? Substituir por verdade. Então nem tudo que você pensa é verdade. Muito que você pensa é coisa que você aprendeu, né? É coisas que colocaram na sua cabeça e você acha que é. Por exemplo, uma igreja legalista, né? Os religiosos legalistas. Tem muita crença dele que não é verdade, né? É uma fantasia religiosa, é uma tradição pessoal deles, e você pensa que uma coisa é pecado e às vezes nem é. Eu não vou pra praia não, que é pecado. Por que não vai? Não vou jogar bola não, porque é pecado. Por que fazer tão bom esporte, o cara passar 90 minutos ali jogando? É um exercício extraordinário, é bom para a saúde, é bom para tudo, pessoal.
Então, tá entendendo? E já a religião, a crença errada diz o quê? É pecado, tá jogando. Não pode usar short. Vocês estão entendendo, né? Então, a gente tem que ressignificar essas coisas. Colocar a crença certa do que viver uma mentira. Você agora tem Jesus. Jesus é o quê? A verdade. Então, não vá mais pelas mentiras. Você agora não é para ter esse sistema de morte em você, não. Né? Religião de morte, não. Por quê? Porque Jesus é a vida. E Ele vai dar vida em abundância. Né? E você não precisa estar andando erradamente, não, sabe? De forma errada, não. Por quê? Porque Ele é a verdade. Né? Porque Ele é o caminho. Ele é o caminho certo, o trilho certo. Então, por quê, né? Ficar debaixo de crenças erradas e de crenças que atrofiam a gente, que nos leva à morte existencial e espiritual. Existe também a questão da autossabotagem, né? Que é bom entender isso, né? Reconhecer sinais e aplicar com protocolo prático com base bíblica. Então, pedir a Deus para que você não auto-sabote, dizendo que não consegue, que não pode, como muitos personagens bíblicos diziam, né? Moisés chegou e disse assim, não, eu não posso não, eu não sei falar não, Deus vai, que sou eu que estou falando, eu que vou falar, vou mandar Arão para te ajudar, mas vai, sou eu que estou mandando. A questão não é você, sou eu, você vai ser apenas instrumento. Não, Gideão, não, que eu sou o menor desse nada, tu é valente, levanta, valentão, bichão, é o cara. É assim que Deus muda, programa esse negócio na tua cabeça. Bota o que é bom, bota o que é certo, né? Aí tem também a questão da dependência emocional, né? Que é algo muito sério. Aparece como padrão interno, não apenas como um evento externo, né? A pessoa fica dependendo dos outros. Fica à mercê dos outros. A validação dos outros. Só dá certo se o outro também estiver. Só dá certo se o outro ajudar. Só dá certo se o outro, se eu estiver com o outro. Depende demais de coisas e de pessoas. Dependência emocional não é bom. Você foi feito para ser livre. Verdadeiramente livre. A gente respeita, ama todo mundo. Mas não vamos depender de ninguém. A nossa dependência e validade é com Deus. Dependência emocional é prisão. Não precisamos. Tem gente que não sai de casa, mesmo velho, porque depende ainda da mamãe e do papai. Né? Tem gente que casa e qualquer coisa vai dizer a mamãe e o papai, uma briga que houve. Porque dependência emocional. Desliga. A Bíblia é muito sábia. Adão e Eva foi casar, né? Ele diz assim, agora, e aí, lá na frente, deixa pai e mãe. Lá na frente, né, ele explica, né? Deixa pai e mãe, se desliga e vai viver a tua vida. Vão viver a vida a dois agora, vocês. Agora é um novo ciclo. O ciclo fechou e agora é um novo. E daí vocês vão ter filhos, netos, e o ciclo vai passando. Então a gente não precisa ficar na dependência de ninguém. É muito ruim dependência. Entendeu? Então tem que reconhecer esses sinais de dependência. Ansiedade, né? Ansiedade é um tema central na cura emocional. Ela aparece como padrão interno, não apenas como evento externo. Né? Então a gente tem que também ter esse... A ansiedade é querer viver o futuro agora. Para! Jesus disse que basta o seu dia, o seu mal. Então viver um dia de cada vez. Né? O pão de cada dia nos dá hoje. Ele não está falando de amanhã, né? De hoje. Ele manda a gente ser como semeador, né? Semear a semente para depois colher. Tudo é assim. Né? O maná vinha uma vez ao dia. Amanhã será outro dia. Então dormir, para de ansiedade. Né? Procure parar, procure reprogramar sua cabeça, que você não vai precisar ter ansiedade. Procure ajuda médica se você não consegue, né? Na igreja, espiritualmente. Vá atrás de um médico. Né? Aí o melhor caminho é o de Deus, né? Mas se você não está dando certo, então talvez você precise ser medicado mesmo, né? Não vamos ignorar isso, não vamos ser ignorantes desse ponto. Então a gente precisa cuidar, é muita coisa que a gente precisa, a tristeza e a depressão, né? Vamos tentar sair desse sistema que nos dá tristeza. O que é que você lembra que você fica triste? Então tira isso da cabeça, não fica alimentando não. Ah, eu gosto de fulano, ele me deixou. Aí vai ouvir música do Bartol Galeno, música sertaneja. Você quer morrer, então vai ficar lembrando da pessoa, não vai ter jeito, não vai voltar. Aí
Se ilude achando que vai voltar, volta não. Pode ser que volte. Mas por que você vai querer uma coisa que não deu certo? Já mostrou que não dá certo. Só para sofrer, viver na sofrência. Eu sei que tem gosto para tudo, né? Mas eu acho que você não merece isso não. Você merece o melhor, né? Então, o sintoma muitas vezes, né? É o retorno de algo reprimido, uma dor antiga, uma vergonha, um medo, uma necessidade de pertencimento. Pare com esse negócio de pertencimento, essa necessidade. Não, você depende de Deus. Deus já te colocou com um propósito maravilhoso. Você não precisa estar, apelando para nada, não. A Bíblia diz que Deus não despreza o quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Jesus cura com verdade e graça. A mente precisa ser renovada. Romanos 12 diz, ou seja, é isso. É isso, você tem que vencer essas coisas porque você precisa fazer sua parte. Deus fará a maior, o mais difícil, meu amado. Vai ser com Deus. Coisas que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Por exemplo, quando foi ressuscitar Lázaro, o que é que aconteceu? Né? Quando ele chegou lá, aí ele disse assim, e aí, vocês, tira a pedra. Como é que eu vou chamar o Lázaro e vai ter uma pedra no meio? O que eu posso fazer? Vocês não podem, quer ressuscitar Lázaro. Agora, tirar a pedra. Vocês podem tirar a pedra. Aí quando tiraram a pedra, ele fez a parte dele. Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro veio. Aí ele olhou, todo mundo olhando assim, e vocês continuem fazendo o serviço. O que é? Desata agora o Lázaro, que está todo como uma múmia. Veja como são processos. Deus e a gente, uma sinergia. Né? Então a pessoa quer que Deus faça tudo, ele faz um bocado de coisa, mas você precisa fazer sua parte. Você precisa tirar as travas, o que tem no meio, né? Essas pedras, os obstáculos. Vá tirando como que você puder tirar. Não pensa coisa que vai entristecer você, deixar você ansioso, angustiado, depressivo. Para, não pensa. Você tem liberdade, poder de decisão que Deus te deu. Livre-arbítrio, livre escolha. Você pode escolher. Você não é um robô, não. Você não está preso a uma coisa. Eu não, porque eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não, você não tem a teologia da Gabriela, não. Você pode ressignificar, mudar tudo. Deus pode fazer coisas extraordinárias. O Caleb, ele estava, quando ele recebeu uma promessa de ganhar uma terra, tinha 40 anos, mas com 45 anos depois, ele disse, eu vou lá conquistar agora. Ele não parou no tempo, não. Ele continuou, ele acreditou que ele existia. Ele não morreu com o tempo, não é? Agora está com uma moda agora aí que eu espero para o lado positivo, né? Que eu esqueci até o nome, uma sigla americana, que é pessoas com a partir de 60 anos, que é meu caso, estou com 62, ressignificando. Pronto, agora eu vou viver. Agora, lógico, no bom sentido, né? Eu criei filhos, netos, agora eu vou curtir meus netos, eu vou passear, eu vou viajar com minha mulherzinha e tudo. Que eu passei a fase todinha as fases passei por cada uma delas, agora eu vou ver uma nova fase, ou seja, ressignificar. Eu não vou achar que eu parei, porque no tempo da Revolução Industrial, né, eu só colocava os jovens e os mais idosos ficavam parados e depois inventaram a aposentadoria e por aí vai. Só que agora não, a gente que tem 60 anos está com a cabeça boa também, pode fazer muita coisa, pode virar um empresário, pode virar um evangelista, pode virar tanta coisa. Não morreu não, pessoal. Abraão já foi velho quando teve a promessa, né? Caleb tinha 85 anos quando começou a conquistar. E tantos outros, né? A Bíblia fala, e tantas pessoas também, né, que na vida secular também. Então depende muito da gente, pessoal. As coisas dependem também muito da gente. Tudo de Deus e muito da gente, né? Então é assim, você tem que reinterpretar o que rola na tua cabeça, porque tem gente que realmente faz um copo d'água de tempestades. Tem gente que exagera na dose. Por isso que fica ansioso, sem dormir, sem nada. Porque pensa demais no problema. Acha que isso não pode, acha que isso é o quê? Ai, porque isso é o quê? Ai, porque meu filho está assim. Ai, porque a minha mulher. Ai, porque para que tu vai morrer. Não tem cabeça que aguente isso, não. E nem quem vive perto de você vai aguentar isso, não. Relaxa. Se acalma. Né? Descansa.
Aprenda a descansar. Confia no Senhor, descansa nele, tudo ele fará. Adianta você estar com a mente acelerada, pensamento acelerado, ruminando um bocado de coisa, processando um bocado de coisa ao mesmo tempo. Adianta isso. Você sabe que você vai ficar mal, taquicardia, dor no peito, falta de ar. Tudo isso vai acontecer por causa dessa, sabe, esse sistema nervoso seu que você está acabando com você. Meu querido, minha querida, viva, você nasceu para viver, viva bem. Deus quer que viva com abundância, ou seja, com qualidade, sabe? Então vai tirando essas travas, vai tirando essas coisas, sabe? Que de vez em quando a gente está fazendo uma live aqui explicando. Vai tirando essas coisas para você poder caminhar, sabe? A cura emocional não é show não, é cuidado. É processo, é verdade, é disciplina e presença de Deus. Deus passa o tempo todo curando emocionalmente o povo dele. Pode olhar aí na Bíblia à vontade. Todos os personagens da Bíblia, Deus deu um empurrãozinho, dava um empurrãozinho deles para eles caminhar, para eles ir para frente. Você é esse, você é mais que vencedor. Paulo também dava, cada Paulo se lascando, morrendo e tudo, e dando palavra de ânimo e tudo, tá entendendo? Coloca o que é bom na sua cabeça, Paulo dizendo. Todos eles retêm o que é bom, creia, vá para frente, olha a Deus, sabe, se renove, busca coisa nova, vai passear na praça. Nós vivemos numa cidade tão boa, não sei se aqui vai chega em outros lugares, né? Mas aqui em Fortaleza tem praia, tem lugares lindos, vai dar uma volta, vai para a igreja é um lugar extraordinário, terapêutico, muito bom, igreja sadia, né? Então você não precisa ser perfeito para ser restaurado, não. Você precisa ser sincero. Você precisa ser perseverante. E você precisa ser disposto a caminhar, a prosseguir. Como eu falei um dia desse, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela colocou no coração dela que eu vou conseguir, eu vou lutar, não vou ficar esperando alguma coisa, não. Ele está passando ali, ele é a minha única chance, é Jesus de Nazaré. Porque eu já paguei tudo na medicina, tentaram tudo, não deu certo. Jesus é a solução e ele está passando ali, eu vou lá. Mesmo com impureza, com sangue fraca, perdendo sangue há muitos anos, 12 anos perdendo isso, mas eu vou, se arrastando, eu vou. E ela colocou isso no coração, reagiu, se determinou nisso, levantou a cabeça e deu a volta por cima, triscou, pastor, triscar, e a cura chegou. Quantos e quantos, né, são assim também? Pessoa que está, a solução é Jesus. Jairo estava com a filha também no mesmo dia, doente, foi buscar Jesus, era um centurião, um soldado, um cara que tinha 100 soldados dominando e tudo, mas ele reconheceu que ele não é nada, sem Deus ninguém é nada. Ele reconheceu que só Jesus podia, o poder que ele tinha como capitão de soldados e tudo, centurião, não curava a filha dele, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, mas Jesus tinha o poder de curar, bastou uma palavra de Jesus e foi curado, para a glória de Deus. Jesus foi lá e curou a menina, levanta-te. E a menina levantou. Glória a Deus, aleluia. O que é que está precisando levantar hoje na sua vida? O que é erguer na sua vida? Né? Que está paralisado na sua vida? Vá atrás de quem funciona. Você não perca mais tempo não. Vá atrás de quem funciona. É como mecânico no carro. Eu gastei recentemente dois mecânicos diferentes. Dinheiro sem ter. Eu gastei. Eu estou até hoje pagando as parcelas. Não resolveu o meu problema. Fui num, tá tudo resolvido. Aí, de novo, aí eu fui no outro cara, que eu não confiei mais nele. Chegou lá, se preocupe não, pode deixar comigo. Ei, nada. Tá aí. Estou andando todo dia, eu boto água destilada no carro para rodar um dia. Até eu recuperar e fazer o conserto no meu carro de novo. E se Deus quiser, com quem empreste, né? Ainda tem isso. Mas, o que eu estava dizendo é o seguinte: esteja disposto a caminhar, a continuar. Que Deus possa ter nos usado humildemente para falar de alguma maneira dessa pequena reflexão para você. De algum jeito Deus ter tocado seu coração, te reanimado e te levantado. E que você possa compartilhar essa pequena reflexão sobre a questão reprogramação emocional com pessoas que você acha que está precisando. E que você possa compartilhar muito, que quanto você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas e o Instagram vai reconhecer que é um material bom e vai cuidar, né, de divulgar também, de fazer alguma coisa em prol de vidas.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém.